Olá, tudo bom? Vocês estão no canal Leitura Múltipla por Lorena Rodrigues e hoje eu decidi gravar um vídeo falando de filmes que têm relação total, foram adaptados, sabe, de livros que fizeram muito sucesso ou de livros que estão aí no ranking dos melhores livros, por causa até mesmo do impacto que teve esses livros, ou esses livros não, né, gente? Esses filmes, foi um impacto, assim, muito grande dos filmes e fizeram várias pessoas quererem saber mais dos livros, vamos dizer assim. Eu, particularmente, tenho muitos filmes desses que eu nem sabia que tinha livro e descobri depois com o filme. E tem outros que eu já sabia que tinha livro, mas eu queria ver o filme primeiro para depois ter a ideia de comprar o livro, etc e tal. Então, vamos lá? Gente, eu tenho muita vontade de ter esse livro, que é A Espera de um Milagre, de Stephen King. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ele é um filme assim, maravilhoso. Fez que eu chorasse no final. Foi muito impactante. O livro, de certo modo, deve ser maravilhoso. Porque se o filme é tão maravilhoso, tão impactante a adaptação, eu acredito que o livro deve ser muito mais. Então, eu tenho essa vontade de comprar, só não comprei ainda por causa, né, do preço, que está muito alto. Então, já que eu já vi o filme, tem isso também, já vi o filme, a gente fica pensando, eu vou comprar um livro que não tem adaptação, que eu não vi a adaptação, depois eu compro esse e lerei. O filme A Espera de um Milagre fala que está na Prime Video. Na época que eu vi no SBT. Então, assim, eu não posso ter certeza que está na Prime Video, mas podem buscar lá, tá bom? Harry Potter, meu Deus, que isso? Eu ainda não tenho esses livros. Tenho um desejo quase que insano de ter os livros dos Funkos do Harry Potter. Ainda não tenho também, mas vou fazer tudo para ter. Eu terminei de assistir, na realidade, no HBO Max, porque eu não fui no cinema assistir a última parte, então eu não assisti o último livro e a última parte, que deveria, mas não assisti. Foi, assim, perfeito. Harry Potter, de J.K. Rowling, é, assim, um livro que fez muitos seguidores, vamos dizer assim, muitas pessoas leram, tem mais de 4 milhões de cópias vendidas no mundo, foi traduzido para vários idiomas, é um livro que fez muito impacto, né, na vida das pessoas, e assim, ele foi publicado desde 1998, o primeiro livro, né, Harry Potter e a Pedra Filosofal, e até chegar no fim, a Relíquias da Morte, chegar até o final. Então, assim, eu tenho muito desejo de ter todos os livros, comprar um box. Só que o último livro é impactante, o final, assim, é muito emocionante. Eu fiquei dias impactado com aquele final. Só que a saga final, assim, pelo menos nos filmes, eu fiquei querendo chegar ao final logo e desenrolasse tudo, sabe? Então, assim, talvez o último livro não teria por causa disso, né? Aquela primeira parte. A primeira parte, para mim, se divide parte 1 e parte 2, eu não tenho, a primeira parte eu não gostei tanto quanto eu gostei da parte 2. Então, assim, o livro talvez ele é muito grosso e talvez eu não leria o livro com tanto afinco, A Relíquia da Morte, desse jeito que eu li. Então, desse jeito que eu assisti o filme, eu fiquei meio dividida, vamos dizer assim. Então, eu fiquei com dúvida, sabe? Se eu queria, de fato, ler toda aquela parte do filme. Outro livro que, assim, tem um impacto muito grande, que eu vou deixar também aqui para vocês, tá? Eu falei do Harry Potter, eu deixei para vocês verem, tá? Aqui é os filmes, tá, gente? Não são nem os livros em si. É A Letra Escarlate. Gente, Nathaniel Hawthorne. Acho que é Hawthorne. Nathaniel Hawthorne. Ele tá na Disney Plus. Eu assisti ele na Disney Plus. Tinha um desejo muito grande, assim, de comprar o livro. Isso aí tá no meu carrinho da Amazon há tempo, só que eu não comprei o livro. Porém, todavia, entretanto, eu quero muito fazer a leitura e ver, sabe, as diferenças, porque às vezes tem muitas diferenças. Igual Harry Potter, por exemplo, falam que a adaptação tirou muitas partes do livro. Quem lê o livro na íntegra, tem partes que não tá na adaptação, e isso é normal, porque a adaptação, como o nome já diz, é uma adaptação. Tem coisas que não vão estar iguais. Então a gente, como leitor, também tem que
a ver Deus se dá claro, que eu particularmente não gosto que a adaptação fuja totalmente do livro, então porque para mim não é uma adaptação, para mim já é querendo pegar o sucesso do livro e fazer um filme. Então assim, para mim, eu, Lorena, não gosto. Mas a adaptação tem algumas coisas que realmente não vão estar lá, porque não vai dar conta ali de ser colocado na tela. A Letra Escarlate, eu amei demais esse conto, né? Aí eu vou falar mais para vocês da Letra Escarlate, não tanto quando eu falei dos outros, porque os outros eu não falei tanto, porque eu acredito que todo mundo já sabe. Então eu preferi não falar tanto. A Letra Escarlate é de uma mulher que acaba tendo um relacionamento com um pastor. Assim, ela é uma mulher que é casada, só que ela acha que o marido dela morreu e esse pastor vai dar a notícia para ela. Primeiramente, ela está saindo tipo da Inglaterra e vindo para um novo mundo, dos Estados Unidos, e eles vão construir a vida deles ali. Mas o marido dela manda ela meses antes na frente para ir arrumando tudo, comprar as coisas, e depois, em si, ele vir. Quando ele está vindo, o barco qual ele está vindo, acontece um acidente, uma tempestade muito forte, todos lá é dito que são mortos, né? A tempestade horrível. E aí o marido dela estava lá, e quem deu essa notícia da morte do marido para ela que se pastor. E assim, ela já estava apaixonada pelo pastor e o pastor por ela, então já tinha meio que um relacionamento, tipo assim, um relacionamento de pastor com um membro da igreja dele, porque ela ia na igreja dele, só que eles assumiram que gostavam um do outro, estavam chamando a atenção do outro, até porque na primeira vez que ela descobre que ele é pastor, que ela o vê pela segunda vez, que a primeira vez ela viu o pelado tomando banho no rio, a propriedade dela, e ele não sabia que era a propriedade dela. E ela ficou encantada já por ele, porque ela achou ele bonito, achou ele atraente, porque ele era um homem muito bonito, o ator que faz até o papel aí é Gary Oldman, e a atriz principal é lindamente aquela atriz. Meu Deus, não branco, qual é o nome da atriz? Enfim, Moro. Vou colocar aqui a foto do ator, da atriz, para vocês verem, porque agora eu esqueci, isso aqui é Moro. Ela é uma mulher muito linda também, então assim, os dois são lindos, mas o homem é muito lindo, chamou muita atenção, e ele é muito charmoso. E aí ela se apaixona por ele é inteligente, enfim. Então a Letra Escarlate é uma letra de coloca um A, sabe, um A, aí eles vão colocar uma letra A de adúltera nela e vão querer saber quem é o homem que ela trai o marido. Por quê? Porque ela fica grávida. Então a história toda gira em torno disso daí, ela fica grávida. Eles vão tentar desvendar quem é esse homem e ela não conta, porque ela fala que ela prefere a morte, ela prefere sofrer, ela fica presa da gravidez dela inteira. Já que ela era casada, não poderia estar grávida do marido, porque o marido estava fora. Então ela estava grávida de outro homem. Quem era esse homem? Quem foi esse cara que cometeu esse adultério com ela? E aí fica aquele impasse, sabe? Um cara que é pastor, que todo mundo tem respeito ali naquela vila, naquele local. Enfim, é muito interessante. Vale muito a pena, eu acho, assistir o filme. Eu estou indicando esses livros que viraram filme para vocês. Eu não li, não tive prazer de ler esse livro ainda, nem Harry Potter, nem A Cidade do Milagre, mas como eu já disse para vocês, tem o intuito, a vontade, sabe, muito intensa de fazer essa leitura, de comprar os livros. Outro livro que eu estou indicando para vocês, que eu vi o filme, amei, achei emocionante, lindo demais, quase comprei aquele por R$19 que vendia na Amazon, que é O Menino que Descobriu o Vento, de William e de Brian. Vou falar só assim, porque, né, não quero me errar, como dizer assim, cometer erros de inglês horríveis aqui com o nome deles. O William e Brian fizeram um livro que está lá, tanto a história do menino e o cara que foi o que escreveu. E o menino contou a história. Esse menino, o menino que descobriu o vento, é lindo demais. Ele consegue colocar a água, sabe? Ter água no local que está seco na África. Ele consegue gerar água, gerar assim, a possibilidade de ter água e ter eletricidade de um meio totalmente diferente, pelo vento. E ninguém, só estudando livros de física, ele estudou, com esse estudo, ele conseguiu inventar, tipo como se fosse para uma torre de energia eólica, e daí ele conseguiu movimentar em um lugar que estava quase praticamente perdido, que ia acabar aquela aldeia ali da cidade dele, por causa dessa falta de eletricidade de água. Então, assim, eu achei muito, muito, muito maravilhoso. Lindo, muito genial. Essa é a palavra, genial. E ele tá na Netflix, tá? Eu assisti na Netflix, eu vou colocar aqui pra vocês também, pra vocês assistirem. Vocês vão gostar. E
do meu querido, eu tenho aqui todos, aí esse eu comprei, que é O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Eu tenho O Senhor dos Anéis, A Cidade do Anel, O Senhor dos Anéis, As Duas Torres e O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Eles estão aqui lindamente, só que eu ainda não fiz a leitura de nenhum deles. Pretendo fazer? Pretendo. Amo os filmes, amo. Já revi, tá? Que esse vídeo é de livros que eu quero ter e de filmes que eu já revi. Somente na parte da Letra Escarlate que eu não revi ainda, tá? Porque eu assisti esse ano. Então ainda não tive esse momento de rever. Mas vontade, você acredita que aquela vontade no coração, aquela saudadezinha, vai ser bizarra. Aquela saudadezinha, vontade de rever. Enfim, O Senhor dos Anéis, ele dispensa comentários, ele tá na Prime Videos, que a Prime Videos tem até o direito, porque tá fazendo a série, né, Anéis do Poder, que eu assisto ali freneticamente, assisto tudo na hora que lança, uma louca apaixonada, assisto tudo. E eu, assim, amo O Senhor dos Anéis, a intensidade tem que entender. Tem gente que fala, que coisa feia, eu não gosto, mas não entende. Tem que entender, quando você entende, você vai ter o mesmo amor. É meio bíblico, tem um fundo, ele fez aquele mundo ali em torno do que é bíblico, sabe, do bem e do mal. Então, assim, é muito bonito, é muito interessante, e eu acho que vale a pena assistir o filme. E quem não entendeu o filme, que é difícil, caso que é uma fantasia de alto nível, vê outros vídeos falando sobre isso para tentar entender. E aí, quem sabe, ler o livro, que eu acho até que O Senhor dos Anéis é se você lê o livro antes de ver o filme, talvez você não vai entender tanto o livro. Não sei. Eu particularmente vi os filmes primeiro e fui saber que eram de livros depois. Então, isso quando eu era mais nova, né? Há 20 anos atrás, sabe? 33 anos, há 20 anos atrás, quando eu vi o filme, eu não sabia que era de livro. Então, assim, vale a pena você, talvez, assistir o filme para depois comprar o livro ou depois ler o livro. Igual eu tenho aqui, eu não li ainda, mas lerei. E por último, mas não menos importante, é O Menino do Pijama Listrado. Gente, é de John Bowne, esse livro. Tá na Prime Videos e também tá na Apple TV. Assim, O Menino do Pijama Listrado. E lição de vida. Fala muito sobre a Segunda Guerra Mundial, um pai, que é um cara livre ali, tipo um coronel do exército da parte de Hitler, e judeus. E o menino do Pijama Listrado é um menino que é o filho, no caso, desse cara coronel aí do exército alemão. O filme vai se desenrolar tudo sobre isso e vai mostrar pra gente que não existe a diferença das crianças. Por que aquela pessoa eu tenho que me afastar daquele menino? Por que eu não posso conversar com aquele menino que é judeu? Por que os judeus são assim? Então, assim, os dois têm um vínculo, uma amizade do menino, tanto o alemão como o judeu. E, assim, no momento que ele faz uma coisa não legal com um amiguinho dele, ele tenta depois ser perdoado por ele fazendo uma coisa legal. E nessa coisa legal que ele tenta fazer vai ser o desenrolar o fechamento do filme e provavelmente esse fechamento do livro, que é uma coisa assim, de cair o queixo no final. Basicamente causa uma aprendizagem muito grande desse preconceito nazista que tinha na época dos judeus. E eu acho assim, muito interessante. O livro é interessantíssimo, lindo, de arrancar lágrimas. Assim, vale a pena. É uma coisa que te emociona demais, mas vale muito a pena. É isso, gente. Hoje eu trouxe aqui para vocês esses seis livros que foram adaptados para filmes. E eu já assisti todos esses filmes. Amo. São filmes que eu dei 10/10. E eu falo para vocês, assistam e revejam aí as suas questões e vejam o que esses filmes querem trazer e, consequentemente, se você tem um livro, leia e depois assista o filme. Não tem problema. Mas façam esse momento aí que vocês vão gostar muito. Aproveite esse feriado, que eu acho que vai ser bom. Pelo menos para mim foi emendado, então vai ser bom para poder assistir filme e ler mais um pouquinho, tá bom? Curtam, comentem aí se vocês já leram, se vocês já assistiram um filme desses, que eu acredito que sim. Comentem, compartilhem esse vídeo e até a próxima. Tchau. Beijo.